Meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gravo bem cedinho esse vídeo, mas desejo que durante todo o seu dia você tenha um encontro com o Senhor. Se você já teve um encontro com Ele, que Ele te fortaleça, que você decida se aproximar dEle, que a fé aumente no teu coração através dessa palavra. Peço a você que compartilhe para todo mundo. Não vou pedir no decorrer do vídeo, então peço agora, compartilhe para todo mundo. O seu like, o seu joinha, sua inscrição aqui também são muito bem-vindos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. Vamos ler, diz assim, Atos 16, 19. E percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, o proprietário ou os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Vamos ao 25 agora, 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e correntes que prendiam a todos se soltaram. Esta é a palavra. Portas se abrirão, correntes se quebrarão e todos os cativos serão libertos. Pega essa palavra para você. Portas se abrirão, correntes se quebrarão e os cativos serão libertos. Vamos ao contexto e aí a gente mergulha no texto e na revelação e é rápido. Só para você ter o contexto, não ficar perdido. Paulo foi levado pelo Espírito a pregar o caminho, a pregar a salvação, a pregar essa nova fé, que é Cristo, ao mundo inteiro. Aos gentios, aqueles que não eram judeus, às cidades gentílicas, às províncias romanas, a Macedônia e as províncias da Macedônia, as cidades gregas. Paulo foi levado a muitos lugares que hoje é a Europa, a Ásia. Paulo está vindo nessa missão, impelido pelo Espírito, a levar o Evangelho aos cativos e libertá-los. Sempre nas cidades que Paulo chega, ele se depara com estruturas religiosas e dominadores de regiões espirituais sobre uma cidade. Ele percebe a territorialidade dos espíritos e dos deuses, das divindades. Ele se deparou com isso nas suas missões. E aqui ele está com Silas, indo em vários lugares. E ele está passando por algumas cidades. A região de Frígia, de Galácia. Ele está passando por algumas cidades como Bitínia, Mísia. Ele está passando por Troade e algumas províncias da Macedônia. A própria Macedônia ele visitou. Paulo está passando por Filipos, que é um distrito da Macedônia. E o interessante é que nessas regiões não tinham muitos judeus. Não tinha muitos judeus, logo não tinha sinagoga. No versículo 12 em diante, de próprio capítulo 16, vocês vão ver que Paulo encontra uma mulher chamada Lídia. E essa mulher era uma empreendedora, uma mulher trabalhadora, empreendedora, que tinha os seus negócios, e ela se abriu ao Evangelho. E Paulo pregou para ela o caminho. E ela creu em Cristo, ela se converteu. Então, a Bíblia vai seguir uma sequência aqui no versículo 14, 15, que Paulo, juntamente com aqueles irmãos, foram para um lugar de oração. Esse lugar de oração não era uma sinagoga, porque não tinha uma quantidade suficiente ali de líderes judeus de família para se construir uma sinagoga. Não tinha sinagoga. Então, era um costume rabínico ir ensinar a Torá, meditar, orar em um lugar tranquilo, silencioso, ou em lugar ao ar livre, na natureza. Era muito comum ao curso das águas, estar na beira de um rio, porque o fluir da água lembrava o fluir do Espírito, a criação de Deus, a criação perfeita de Deus, a natureza. Era muito comum os judeus fazerem isso, né? Quando, por exemplo, a gente vê
lá no livro de Salmos, em que os judeus estão cativos na Babilônia, eram músicos, cantores, acostumados com a adoração no templo em Jerusalém, mas agora eles eram escravos na Babilônia, e eles começam o salmo dizendo: junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Junto aos rios é porque eles buscavam um lugar de paz, um lugar ermo, para poder se conectar com Deus. Então esse lugar tranquilo, o rio, era um símbolo de conexão com Deus, em que você tranquiliza a sua alma, respira fundo e se conecta mentalmente com Deus. De igual modo aqui, Paulo seguindo essa regra, os judeus seguindo essa regra, após pregar o evangelho, eles vão para um lugar para a oração. Tá? E aí no versículo 16, vocês vão ver que neste caminho, Paulo se depara mais uma vez com regiões dominadas por potestades. E agora as estruturas espirituais começarão a ser abaladas. Toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus se levantam, estruturas espirituais também se levantam. Porque há uma briga por territorialidade. Territorialidade, na geografia, a gente aprende, quando eu estudei lá a geografia, a gente aprende que é o exercício de poder no espaço geográfico. Então é você exercer poder sobre aquele espaço, exercer dominância. E a territorialidade, ela não muda de mão sem uma guerra, sem uma batalha. Sempre há uma batalha, um derramamento de sangue para se conquistar aquela territorialidade. Bom, na expansão de um país, a gente consegue ver muito bem isso nas guerras e por aí vai. Então, aqui há uma territorialidade, só que ela é espiritual. E essa territorialidade é o que Paulo, inclusive, nos ensina, que é onde está o nosso nível de entendimento e de guerra. Entendimento de guerra, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra hostes espirituais da maldade. Nas regiões espirituais. É ali que está a verdadeira batalha acontecendo. São nessas regiões. Lembra lá de Daniel orando 21 dias, a resposta não chegava, até que o anjo chegou para ele e falou: Daniel, não precisa orar mais. No primeiro dia, o Eterno, o Criador, te ouviu, só que eu não consegui trazer para você a resposta, porque o principado da Pérsia, que está na região espiritual, me resistiu. Então eu roguei a Miguel, Miguel batalhou, eu passei e trouxe a resposta para você. Então veja, a batalha, ela acontece na região do espírito, na região que influencia o espírito e a alma. As emoções é quando o seu espírito influencia a sua carne submete sua alma submete ao seu corpo a emoções influenciadas pelo seu espírito, e a pessoa é escravizada espiritualmente, emocionalmente e no seu corpo. Então, aqui a Bíblia vai nos mostrar agora a dupla escravidão, a dupla dominância. Então, Paulo chega e ele começa a pregar. Quando ele está passando pela cidade, há uma reação do mundo espiritual. E o mundo espiritual, quando ele percebe a verdade, ele não quer de imediato matar os homens que estão promovendo a verdade. Ele quer distrair, atrair, distrair e dominar. Então, quando Paulo está passando, junto com Paulo e Silas, na praça pública, uma mulher possuída pelo um espírito délfico, possuído pelo espírito de Piton, que era uma entidade. Eles acreditavam que, inclusive, aquela mulher estava possuída pelo poder do deus Apolo, tá? Então, uma mulher com o espírito da serpente, que é o espírito da clarividência, que é o espírito da adivinhação, e aí você entende por que os egípcios utilizavam nas suas coroas, os imperadores, os faraós, utilizavam a serpente no chapéu, no cocá, na coroa, que é o espírito da clarividência. Ouroboros, que é um símbolo muito antigo de eternidade e iluminação espiritual, de se alimentar, se renovar, né? Que é um espírito da dualidade, tanto do mal quanto do bem, quanto da trevas quanto a luz, morte quanto vida, está presente no mundo antigo para a clarividência, para a iluminação espiritual. É uma das personificações do caído, do maligno. Ouroboros também era a personificação do Nilo, que era um deus que levava vida para todo o Egito, né, fazendo a terra ser fértil. Então, Ouroboros era o Nilo, um dos símbolos do Nilo, era uma entidade, era um espírito, tá? Um espírito de iluminação, e para eles que lutava contra a morte. É sempre essa dualidade. Bom, dos incas, dos astecas, das culturas tradicionais americanas, tem um símbolo da serpente. A medicina trouxe o símbolo de uma divindade
tá? Que é a divindade da iluminação, da magia, da clarevidência e da renovação, que é a serpente num cajado. Por isso que Deus, humilhando os deuses do Egito, fez Moisés lançar o seu cajado diante dos clarividentes, dos magos, dos encantadores de Faraó, e o cajado de Moisés virou uma serpente. Os magos de Faraó também fizeram os seus cajados, se tornaram uma serpente, só que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos de Faraó. Então Deus mostrando que os deuses do Egito não são nada, são demônios que serão destruídos pela presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui, uma mulher, na situação em que Paulo, Atos 16, uma mulher possuída por esse espírito do deus Apolo, possuído por essa entidade délfica, ela grita: ali vão 2 homens de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher está utilizando da estratégia dos espíritos para escravizar, para dominar as mentes. Palavras de bajulação. Começam com a atração, distração, dominação. Esse é o tripé da dominância do diabo: atrair, distrair e dominar. A cidade inteira estava distraída, foi atraída e dominada por uma mulher que fazia previsões, adivinhações, né? Era também conhecida como uma necromante. Ela falava pelo poder dos espíritos. O original grego diz que usa uma expressão a mesma expressão para as pessoas que falavam com voz do estômago. Elas abriam a boca e a voz saía. É conhecida como a voz de ventríloco. Essa mulher falava possuída por um espírito. Vejam, nós estamos falando aqui de um choque de territorialidade, de um choque de um poder destronando um outro poder, ok? Portas se abrindo, cadeias, correntes se partindo e pessoas sendo libertas. Então vejam, quando essa mulher faz adivinhação dizendo ali vai 2 homens de Deus, escutem tudo que eles têm a dizer, na mesma hora Paulo percebe que aquele espírito não é o Espírito Santo da revelação. Aquele é o espírito maligno, os distraindo, elogiando-os. Tudo que Paulo precisava é que alguém, naturalmente, tá? Alguém confirmasse de sua missão, que ele era um homem de Deus, estava trazendo o evangelho. Mas Paulo não precisava que isso viesse pelo diabo. Muitas pessoas hoje estão se iludindo porque os elogios vêm do mundo, estão agradando o mundo, estão agradando e sendo agradados pelo diabo, porque estão com um discurso que agrada ao mundo, porque inclusive o discurso do mundo está em plena harmonia com a sua voz, com a sua pregação. Isso não é o evangelho. Paulo percebe a bajulação, atraindo a atenção de Paulo, atraindo a atenção da multidão. A multidão olha para ele, porque aquela mulher era respaldada, as pessoas buscavam aquela mulher e ela dava muito dinheiro para os seus donos. E a Bíblia diz que na mesma hora Paulo percebendo, Paulo e Silas, Paulo olha para ela e diz: eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher cai. Pum! Quando ela cai, o espírito sai dela, ela perde o poder da adivinhação. Ela perde o poder da sabedoria que os gregos imaginavam que ela tinha. Ela perde esse poder. Ela perde o poder da clarividência que Sofia dava. Sofia é uma deusa da sabedoria. Então eles acreditavam que Sofia também estava sobre ela, né? Em alguns momentos. Por aí vai. Ou em outros lugares era Sofia, porque era deusa da sabedoria e por aí vai. Na cultura grega, ou no gnosticismo, né, como era muito conhecido, né, a clarividência que Sofia trazia e por aí vai. Aqui, eles percebem um prejuízo, porque essa escrava não dá mais dinheiro, porque ela perdeu o poder de adivinhar. O diabo é o único ser que usa a verdade, distorcendo-a para construir uma mentira. As adivinhações, os oráculos, as clarividências são verdades que o diabo reúne sobre fatos, sobre a vida da pessoa, sobre a história da pessoa. Ele manipula isso emocionalmente, na alma da pessoa, e ela tem como verdade. E aí Paulo repreende aquele demônio sai. Só que é um prejuízo para essa cidade, porque essa cidade adorava essa entidade. Eles ficam tão revoltados que arrancam as roupas de Paulo e Silas e eles apanham muito. E aí vem o versículo
21 em diante, que eles são jogados no cárcere inferior. Paulo e Silas, jogados no cárcere inferior. Então aqui tem um prejuízo cultural, tem um prejuízo histórico, tem um prejuízo financeiro, tem um prejuízo emocional, tem um prejuízo espiritual. Então, onde o evangelho chega, começa a guerra. Porque o evangelho ele não negocia com as trevas. Cristo não negocia com o diabo. Onde ele chega, se precipitam em 2000 porcos, se lançam no precipício, gritam, esperneiam, porque onde chega a luz, não há espaço para as trevas. Onde Cristo chega, as cadeias se partem, as correntes se quebram, as portas se abrem. Um terremoto tem que acontecer. Quando você começar a tocar em áreas que você foi atraído, distraído, escravizado, se prepare para a guerra. Esqueça o conforto da sua carne, porque você foi atraído, você está dominado pelo pecado, pelos vícios, pelo adultério, pela mentira, pelo engano, pelo roubo. Você está dominado, porque você foi atraído pela facilidade, pelo discurso agradável, pelo caminho fácil, mas você sabe muito bem que está te conduzindo ao inferno, destruindo a sua casa, destruindo a sua vida. E vai te lançar eternamente no inferno, na condenação eterna. Então, creia em Cristo, deixe a luz de Cristo agora estabelecer essa guerra espiritual. Só tem um detalhe: a guerra que é estabelecida pela presença de Cristo, você não perde. Você nunca perde. Cristo é vitorioso. Até na cruz do Calvário, a Bíblia diz, enquanto o mundo achava que estava sendo vitorioso, os religiosos e os romanos achavam que estavam sendo vitoriosos, a Bíblia diz que Deus zombou dos seus adversários, porque ali ele se fez injustiça para que fôssemos justificados. Então, até na derrota de Cristo foi a sua vitória, que foi a vitória da humanidade. Estão me entendendo? Ao Cristo ser cravado na cruz, ele se fez a nossa justiça. Fomos justificados diante de Deus. Ok. Então, a Bíblia diz que o que está acontecendo aqui é uma dupla escravidão. Dupla escravidão. Que dupla escravidão é essa? É a escravidão física e a escravidão espiritual. Os proprietários, versículo 19, os proprietários arrastaram Paulo e Silas para a praça principal. Chega de dar lucro para o diabo, você que está me assistindo. Chega de dar lucro para as trevas. Chega de ser propriedade da sua carne, dominado por vícios, dominado por imoralidade na área sexual, dominado por dependência química, dependência psicológica. Chega de ser propriedade da sua própria carne, propriedade de espíritos. Está na hora de você ser livre. Jesus disse assim, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, ou seja, o que vai acontecer é digno de verdade. Verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade está primeiro no nível do Espírito, onde você nasce no Espírito. E quando você nasce no Espírito, você se torna filho de Deus. Então tudo que aconteceu com você hoje é porque você foi atraído, como Cristo foi atraído pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto. O diabo o atraiu, preste atenção no que eu vou dizer. Quem levou Jesus até o deserto foi o Espírito Santo. Mas o diabo tentou atrair Cristo, oferecendo os reinos desse mundo. Esta é a atração, com seduções. É atraído. Olha toda a riqueza desse mundo. Olha como os reinos vão se curvar a você. Basta você prostrar e me adorar. O diabo tentou atrair a Cristo, atraiu, distraiu para fazê-lo se render. Mas ele não se rendeu. Adorarás somente ao teu Deus. Somente a eles você prestará culto, diz o Senhor Jesus, vencendo as tentações. Bom, aqui a cidade foi atraída, distraída e agora está dominada. É o duplo domínio. Essa passagem não está aqui à toa. Essa história não está aqui à toa. Não é só para demonstrar o poder de Cristo sobre os espíritos, sobre os demônios. Porque Cristo, quando falava, era diferente dos religiosos. Ele falava como quem tinha poder. E a primeira pregação de Jesus numa sinagoga lá em Nazaré, eles falam assim, essa é uma doutrina nova, porque ele tem poder, ele não fala como os religiosos. Então Cristo falava e dele saía poder que move o espírito. Quando move no espírito, esse mundo físico reage sempre ao espírito. Então, o que está acontecendo aqui, a Bíblia deixou essa passagem em Atos 16 para representar a dupla dominação. É a dominação espiritual, que se reflete na dominação física do corpo, ciclos de dependência química, ciclos de dependência de adultério, ciclos de falência, ciclos de divórcio, ciclos de doença, ciclos de separação, dominação espiritual, dominação física. E a Bíblia diz que mesmo Paulo e Silas estando na prisão, eles tinham consciência
do poder que saía deles. Então eles estão no cárcere inferior, com troncos nas pernas, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, que é a hora decisiva, que no mundo místico é a hora que o mundo da luz sai para a entrada do mundo das trevas. É hora sombria, mas nós sabemos que é a hora da decisão. A parábola das virgens diz que por volta da meia-noite ouviu-se o grito: lá vem o noivo. Então é o grito da decisão, é a hora da decisão, é o brado da decisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e davam louvores a Deus. Então ouviu-se um grande terremoto. Está na hora de você viver este grande terremoto na sua casa, nas suas finanças, nas suas emoções, que é um brado de liberdade e libertação. É virar o ponteiro, é virar o ciclo, é virar uma página e começar a escrever uma história nova. Chega de distração, de atração, distração e dominação. Chega de ser dominado espiritualmente, está na hora de provar da verdadeira liberdade. E não tenha medo, porque quando vem essa verdadeira liberdade, há um terremoto primeiro no nível do espírito e depois no nível físico. Não tenha medo vai perder alguns amigos, mas você vai ganhar a eternidade. Aquele que vencer será dado o direito de sentar comigo em meu trono, disse o Senhor Jesus em Apocalipse. Então, a você que vencer, então você tem que lutar para vencer. Então, olha, o Senhor diz: ao que vencer, não terá o seu nome riscado no livro. Lute, vai até o final. Talvez estes terremotos, todos esses barulhos que você está vivendo, presenciando, sejam reflexo de uma posição, de um posicionamento, e você está mexendo com territorialidade. Tem agora um poder dos poderes sobre a sua vida. Não tenha medo. Ele está contigo. Continue cantando e louvando, porque correntes, portas, cadeias se romperão. É só o anúncio da sua liberdade, da sua libertação. Compartilhe para alguém. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.